Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Jesus. Hoje a gente vai continuar com o papo sobre domínios morfoclimáticos, né? No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a Amazônia, né, que é as florestas equatoriais. Falamos também um pouquinho sobre as florestas tropicais, pegando mais o lado da Mata Atlântica, né, que está relacionado ao domínio dos mares de morros no Brasil. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho do Cerrado, né, que é um território que talvez facilite o nosso entendimento, já que, bom, pelo menos a galera que mora em Brasília, a gente consegue visualizar muito bem esse domínio morfoclimático, né, de que tem uma característica de chuvas sazonais, certo? Né, como está dizendo aqui, a gente percebe um verão bastante úmido e, né, por conta principalmente da atuação de uma massa formada na Amazônia, MEC, e os invernos bastante secos, que está relacionado a uma massa formada no Paraguai, né, no Chaco Paraguaio, a MTC. Então essa região ela apresenta essas chuvas sazonais, né? Ora nós temos chuvas, ora nós temos seca. Fica numa região central do Brasil, numa região de predominância de escudos cristalinos, predominância de formações de chapadas, não é? De um relevo bastante antigo, e justamente por ser uma região bastante antiga, o processo de formação de solo já é bastante antigo. Consequentemente, essa rocha que forma essa estrutura geológica, ela já sofreu intemperismo há muito tempo e o solo é bastante profundo. É interessante dizer também que essa região, esse solo profundo do Cerrado, ele, por estar em região de chapada, região de escudo cristalino, há uma grande concentração de metais, principalmente ferro e alumínio. E esse ferro e alumínio, né, por conta do constante contato com a chuva, principalmente nos meses de verão, que faz com que ocorra lixiviação, certo, com a água percolando pelos sedimentos do solo, esses minerais metálicos, eles acabam oxidando, fazendo com que o solo fique bastante ácido. E essa grande acidez do solo do Cerrado acaba prejudicando o crescimento vertical da vegetação, fazendo com que os galhos fiquem retorcidos, né? Acaba tendo o que a gente chama de escleromorfismo oligotrófico, né? Um nome bem feio pra caramba, né? Mas é bastante interessante por conta dessa relação da acidez do solo, que faz com que a árvore ela não cresça verticalmente. Acaba que ela tem uma inibição do que a gente chama de gema apical, né? A gema apical fica inibida e ela acaba não crescendo para cima, mais para os lados, certo? Bom, esse na verdade é o tipo de vegetação que o Brasil tem mais associado ao que seria a savana africana, mais próximo. Justamente esses galhos retorcidos acabam diferenciando um pouquinho a estrutura do nosso cerrado, que inclusive vai apresentar o que nós chamamos de vegetação estratificada. Nós temos árvores, nós temos arbustos, nós temos de tudo, na verdade. Depende da parte da fitofisionomia do cerrado, que nós temos várias, né? Por exemplo, nós podemos falar dessas fitofisionomias. Campo sujo e limpo são áreas que a vegetação é rasteira. No campo sujo, por exemplo, a gente encontra arbustos. No campo limpo, não. Normalmente, essas áreas de campo estão associadas a lugares em que o solo não é profundo. Vale lembrar, a predominância no cerrado são de solos profundos, mas existem áreas que o solo é mais raso. Justamente porque tem áreas, principalmente chapadas, que a rocha é bastante dura, que tem afloramentos rochosos que o solo não consegue se desenvolver de maneira adequada. A gente tem o Cerradinho, Cerrado estrito senso e o Cerradão, que estão associadas a áreas, né, que já tem solos mais profundos e tal. E, enfim, acho que o próprio nome já ajuda a gente a inferir que o Cerradinho é um cerrado menor do que o Cerradão. Né? A diferença entre um e outro está relacionada muito à reserva de água no lençol freático, que vai fazer com que as árvores sejam maiores ou menores, mais esparsas ou mais densas. Né? Quanto mais água, maior a concentração de vegetação, maior o tamanho das espécies. Bom, a vereda é um tipo de vegetação que também aparece no cerrado, que na verdade está associada a áreas alagadas, certo? Muitas vezes a vereda nasce justamente dentro de rios, né, ou muito próximos a eles. É uma vegetação de solos hidromórficos, beleza? E a mata-galeria é a vegetação que nasce na beira do rio. Na beira do rio, muitas vezes tampando o próprio rio. O curso d'água passa e a mata-galeria tampa esse rio, certo? Então, essa é uma característica. Inclusive, a mata-galeria deve ser preservada por lei, tá? O Código Florestal prevê que a mata-galeria não pode ser desmatada. Bom, nessas imagens dá para ver um pouquinho, não é, a questão do campo sujo, campo limpo, né? A gente consegue ver alguma coisinha no campo sujo, uma coisinha um pouquinho maior, uns arbustinhos e tal. No campo limpo um pouco mais diferente, né? Um pouco mais, aliás, desculpa, sem muitos arbustos e tal, um pouco mais baixo. Legal?
Bom, a vereda está aqui essa imagem, né, que mostra um pouquinho, acho que a imagem do buriti. O buriti é uma espécie típica de vereda, né? Inclusive o Enem já cobrou uma vez uma questão falando sobre as veredas que não necessariamente precisam aparecer no cerrado. Pode aparecer em outros domínios morfoclimáticos. E a vereda, galera, ela tem uma função muito interessante de represar a água dos cursos do rio, não é? A vereda dentro da água ela faz com que o fluxo de água fique um pouco mais lento. É como se essa vegetação ajudasse a segurar essa água em um determinado local, o que é muito importante para o abastecimento da população de uma área específica, né? De uma área que, enfim, né, que fique próximo a esse rio, o rio fique um pouco mais cheio de recurso hídrico, beleza? Bom, e o cerradão ele mostra um pouquinho aqui nessa imagem aqui, dá para perceber uma vegetação um pouco mais densa, com, enfim, espécies mais altas, né, com muito mais predominância de árvores do que de arbustos, ou seja, a gente consegue encontrar de tudo um pouco nessa região. Tranquilo? Massa? Mata Galeria, né? Aquela, como eu disse, né, aquela vegetação que aparece na beira do rio, a gente pode ver aqui, ó, normalmente nessas áreas de vales tem algum curso d'água. Note que por cima a gente não consegue ver mata, legal? Esse esquema mostra um pouquinho, ó. Se você pegar aqui de cima, você não consegue ver, se você olhar de cima, tem essa copa das árvores que não vai permitir que a gente veja o curso d'água, legal? Então, na verdade, essa é a associação da Mata Galeria. Cuidado com não confundir com mata ciliar. A mata ciliar está na beira dos rios e ela vai, na verdade, ela não vai tampar todo o rio. A mata ciliar ela só margeia o rio mesmo. Normalmente, os rios mais finos, que é típico de áreas de nascente, de cabeceiras de rios, que é o caso do Cerrado, eles tendem a ter mais mata galeria. Né? Os rios mais largos eles tendem a ter mais mata ciliar. Legal? Bom, seguindo aqui o nosso papo, a gente ainda segue para a Caatinga. A Caatinga, senhoras e senhores, é uma região de clima semiárido, não é? É o único clima semiárido do Brasil. A gente às vezes fica pensando, mas o Cerrado é muito árido, né? Não, o Cerrado não é árido, é semiúmido, tá? Ou seco e úmido alternado. Caatinga, sim, semiárido. Na verdade, a gente vai definir se é semiárido por conta do índice pluviométrico. Na Caatinga, nós temos chuvas de entre 300 e 800 milímetros anuais, certo? Às vezes, na Amazônia, passa dos 300 no único mês. Só para vocês terem ideia, né? Então, a diferença é muito grande. Por conta da falta de chuvas, a gente vai ter muita espécie que a gente chama de caducifólia, certo? Ou decídua, tanto faz, que são espécies que perdem folhas. No Cerrado também tem, mas na Caatinga é mais visível por conta da secura ser um pouquinho maior. E aparecem espécies xerófitas, ou xerófilas, tá? Pode ser xerófilas também. E as xerófilas nada mais são do que cactos, beleza? São espécies que acumulam água internamente, que as folhas são em formato de espinho, justamente com o objetivo de reduzir o gasto de água. Legal? Enfim, a gente tem uma série de problemas na Caatinga, relacionado principalmente ao desmatamento por conta de pastagem, né? Na margem do São Francisco tem muita irrigação, né? Que acaba gerando, de certa forma, alguns impactos ambientais locais. Beleza? Bom, essas duas imagens elas são justamente relacionadas a xerófilas, né? Ou xerófilas, como eu disse. Legal? É interessante dizer que a Caatinga é a única região de clima semiárido próximo à linha do Equador. Não existe nenhuma região com essa mesma característica no mundo, tá? E por isso a Caatinga acaba tendo uma grande biodiversidade. Essa grande biodiversidade está associada a pequena amplitude térmica comparado com as outras regiões de clima semiárido, legal? E que faz com que muitas espécies se adaptem. É interessante a gente perceber que quanto mais próximo da linha do Equador, dentro da zona tropical, é mais fácil a gente encontrar maior biodiversidade. Inclusive, por muitos anos, acreditavam que a Caatinga não tinha grande biodiversidade por conta da sua aparência, né? O que era um tremendo equívoco. Né? Depois, quando a galera começou a catalogar, de fato, as espécies presentes na Caatinga, percebeu que há uma grande biodiversidade absurda. As espécies são de pequeno porte, por falta de água. Porém, né, grande biodiversidade. E os solos da Caatinga são muito férteis, tá? Porque a Caatinga fica numa área de bacia sedimentar, na região chamada de depressão sertaneja, e muitos sedimentos se depositam naquela região. E esses sedimentos indo nessa região, com pouca chuva, há pouca lixiviação para retirar os nutrientes dessa região. Então, com essa pouca lixiviação, o solo ele tende a não perder fertilidade. O grande problema da Caatinga é justamente a falta de água, mas o solo é bastante fértil. Tanto é que na margem do São Francisco, com a agricultura irrigada, o negócio funciona. Legal? Bom,
Uma das maiores discussões em relação a essa região hoje está associada a essa questão da transposição do Rio São Francisco, certo? Essa é uma questão bastante polêmica, porque o Rio São Francisco ele já há muito tempo reduziu seu volume de água na foz. Né? A foz é justamente a parte do rio que deságua no mar, principalmente por conta de desvio do curso d'água para irrigação. A ideia que foi criada para a criação da transposição do São Francisco vem com o discurso de fazer com que mais pessoas tenham acesso à água. Bom, a ideia é criar um eixo norte, né, um desvio para cá, né, de acordo com essa imagem, e o eixo leste, que é esse outro desvio aqui, para levar água para esses outros pontos. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pensa a transposição do São Francisco vai levar água para todo o sertão nordestino. Não. Essa obra, por exemplo, não vai afetar o estado da Bahia, não afeta o estado do Piauí, afeta o Ceará, afeta Paraíba, afeta Pernambuco, afeta Alagoas, mas outros estados do Nordeste, né, enfim, nem todos são afetados. E a discussão é, assim, a gente não precisa ser muito gênio para entender que se a gente tem um volume de água indo para um lugar e a gente desvia o curso, né, divide ele em 3 pedaços, esse volume aqui final vai diminuir, isso é óbvio. Né? E assim, o que acontece? Historicamente, por conta da redução do volume de água do São Francisco em direção ao oceano, quando há a maré cheia, o mar ele consegue entrar nessa parte do baixo curso do São Francisco. Resultado disso é que há uma salinização principalmente nessa parte, beleza? Um acúmulo de sal no rio, certo? Então isso acaba gerando um impacto ambiental muito forte. É importante lembrar que também tem partes do solo que vai ser inundado nesses desvios, que tem, né, um pouco de sal presente, que também vai gerar salinização para outros lugares. Enfim, impactos ambientais eles têm de monte, na verdade. Né? Em relação à questão social, é discutível até que ponto, de fato, a população de baixa renda, de fato, a população que precisa, vai ter acesso a essa água. É discutível. Né? É importante lembrar que, geralmente, quando chega a infraestrutura, há uma especulação. E essa especulação faz com que o espaço específico fique mais valorizado. Ele ficando mais valorizado, há uma tendência a classe baixa acabar sendo expulsa. Legal? Bacana? Bom, indo para o sul, a gente pega basicamente os domínios com menor biodiversidade. Galera, é importante dizer que no sul a gente não encontra hotspot, tá? Mesmo que alguns domínios, como essa própria mata de araucárias, tenha sido muito desmatada, certo? Né, mais ou menos 5% de mata de araucária hoje é preservada, a biodiversidade lá é muito pequena, principalmente por conta da grande amplitude térmica, né, comparado com os climas tropicais, e a baixa temperatura, que faz com que muitas espécies não consigam se adaptar. As matas de araucárias vai ficar justamente na região mais fria do Brasil, que não é o extremo sul do Brasil, tá? A região mais fria está relacionada ao Planalto Meridional, que é a região lá do sul, que é uma região mais alta. Lá tem muita geada, tá? Geada que está associada à questão do orvalho congelar por conta da baixa temperatura de madrugada, né, geralmente e tal. E como uma forma de adaptação, a mata de araucárias apresenta justamente uma folha em forma de agulha, né, o que a gente chama de vegetação aciculifoliada, beleza? Essa vegetação em forma de agulha faz com que o gelo ele pese, essa vegetação fininha, ela acaba, enfim, dobrando para o gelo cair. Se fosse uma vegetação latifoliada, o gelo ficaria preso por muito mais tempo. Legal? Então, na verdade, isso é uma espécie de adaptação. O clima da região ele apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, até porque no verão nós temos muita evapotranspiração e chuva convectiva, tá? Aquela chuva, a água evaporou, formou nuvem, choveu e tal. É claro que ela não vai evaporar e chover no mesmo lugar. Tem as correntes de convecção que podem levar a umidade para outras regiões. Mas, enfim, é basicamente essa a ideia. E também, no inverno, acontecem as chuvas frontais, trazidas pelas frentes frias. Galera, o principal motivo que fez essa mata de araucária diminuir muito em quantidade é a expansão da indústria da celulose e indústria de imóveis, indústria de carvão vegetal no sul do Brasil, principalmente a partir da década de 60. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo a gente ainda tem as pradarias ou pampas, que são as regiões que apresentam um solo bastante arenoso, legal? Tanto é que por conta do solo arenoso, nós não temos desenvolvimento de vegetação de grande porte. Vale lembrar que a areia ela não retém muita água. Se você já pegou um baldinho de água e jogou na areia, você percebeu que essa água sumiu, né? E, enfim,
Justamente por isso, a vegetação é de pequeno porte. A água ela acaba descendo para o lençol freático. Legal? E, galera, historicamente, os pampas eles foram ocupados por conta da pecuária. E essa pecuária, ela basicamente gerou um certo impacto ambiental de retirada da cobertura vegetal. Em alguns momentos gerou um processo chamado de arenização, que nada mais é do que a exposição da areia, legal? E essa exposição do solo arenoso é um problema porque a areia, como é um grão muito grande em relação à granulometria, comparado com a argila, por exemplo, o ventinho bateu, a areia espalhou, não é? E às vezes forma um monte de areia, a areia vai se acumulando em algum lugar, vai sufocando a vegetação e esse processo acaba, né, evoluindo para vários lugares e tal dos pampas. Né? Essas formações de relevo, né, de colinas e tal, né, típica da região, é chamada de coxilhas, beleza? Bacana? Tranquilo? Bom, existem algumas faixas de transição, tá, para a gente fechar o nosso papo. Essas faixas de transição elas estão relacionadas a lugares com mais de uma característica. Por exemplo, Pantanal. O Pantanal vai ter uma mistura de Amazônia e de Cerrado. As áreas inundadas, ou as áreas inundadas periodicamente, elas vão apresentar vegetações mais parecidas com a Amazônia. As áreas de terra firme vão apresentar características de Cerrado, até porque o clima do Pantanal é muito mais próximo do Cerrado. Então, na verdade, o Pantanal vai ser uma mistura, tanto é que tem pouquíssima espécie endêmica, tá? Bom, a Mata dos Cocais já vai ser uma outra situação. A Mata dos Cocais já vai ser uma mistura de Amazônia, Cerrado e Caatinga. E, bom, o nome Mata dos Cocais está relacionado a muita formação de espécie de coco. Por exemplo, o coco babaçu, que é utilizado como artesanato, enfim, naquela região e tal. Ou, enfim, a galera explora muita coisa relacionada ao coco babaçu. E para fechar, o manguezal, que é justamente a faixa de transição entre os rios, né, a água doce e a água salgada. Que a gente vai ter aquela água salobra, aquela vegetação que tem as árvores com raízes aéreas, enfim, com muita matéria orgânica em decomposição, tanto é que o mangue costuma feder pra caramba, né, por conta de área de reprodução de espécies, né? Enfim, que acaba sendo essa transição entre água salgada e água doce. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente fica por aqui, por hoje é só. Foi um prazer, beijo pra vocês, fiquem com o pai, tchau.